fácil, mas também é muito gostosa, não tenho o que reclamar. Hoje a gente está aqui na Casa Lisboa, a gente veio fazer a degustação das bebidas para o casamento da Alê e a gente vai falar sobre muitas coisas que eu tenho certeza que vai te interessar. Tipo de bebida para cada estilo de casamento, quantidade de cada bebida em relação ao número de convidados, enfim. O episódio está super bacana, com muitas dicas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos lá que a gente tem muito trabalho hoje. Esse é o Thiago, aqui da Casa Lisboa, e ele vai apresentar um pouquinho pra gente das opções, né, que normalmente vocês trazem para as noivas, Sim. não é isso? Quais seriam as primeiras opções, Thiago? Bom, eu vou ter aqui um Prosecco italiano. Ele é bem fresquinho, ele é feito da uva Prosecco, por isso que ele tem esse nome. É um espumante da uva Prosecco, só pode ser feito na Itália, na região de Treviso. Então assim, ele é bem refrescante, bem levezinho, apesar de ele ser brut, ele é bem leve para degustação, para um casamento festa, em geral. Né? Ele não é tão doce, né? Não, ele não vai ser doce. Tá ótimo. Porque eu até gosto. Posso experimentar? Pode provar. Ele é até bem mais refrescante que os outros. Ele tem um toquezinho, uma acidez um pouquinho mais equilibrada que dá essa refrescância. Então assim, você toma ele, depois que você engole ainda, você continua com o sabor dele no paladar. É verdade. E ele é bem leve, você consegue tomar por bastante tempo. Nossa, é muito bom. Ele é bem gostoso. Em relação à temperatura, a gente pode considerar a mesma regra para o Prosecco, para os outros espumantes? Sim, o espumante em si, espumante, Prosecco, champanhe, cava, tudo isso é um tipo de vinho apenas. É o vinho que tem o gás carbônico. Esse aí você tem que, o ideal é você deixar ele bem gelado. Quanto mais gelado ele for, mais refrescante ele vai ser. Tá. Próxima opção tem um espumante italiano. Esse também ele é muito gostoso porque ele tem a característica de ser, ele é um brut na verdade, só que ele é mais leve também. Por quê? Porque ele passa por um método de fermentação e depois ele inclui mais uma uva que é a Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc e passa por carvalho, o que dá mais maciez ao vinho, mais leveza. Ele é um espumante brut, a característica dele seria um pouco mais bruta, vamos dizer assim, o brut vem da palavra bruto. Bruto seria um pouco mais seco. Mais seco, Mais popular. assim, isso, pra eu entender melhor, mais né? seco, que pega um pouquinho mais do paladar. Mas como Tá. ele passa por esse método que é o método Surfini, que a gente vê no próprio rótulo, é esse método que passa por carvalho, então ele dá uma maciez. Tá bom. Então ele é tão leve quanto o Prosecco que vocês tomaram. Tá. Mas, por via de regra, o espumante brut ele é mais encorpado do que o Prosecco. Tá bom. Esse é uma exceção. Também bem aromático, bem gostoso. Você engole ele, você ainda tem um retrogosto dele mais prolongado ainda do que o primeiro. Antes da gente partir para do terceiro rótulo, eu queria te perguntar o seguinte, Thiago, porque eu sei que é uma dúvida que as meninas têm muito. Você já mostrou pra gente uma opção de Prosecco, agora a gente experimentou um espumante e a gente iria agora vai experimentar a cava. Certo. Na verdade, são todas opções de espumante, Sim. né? Qual que seria a diferença? É a uva em si, então? Por Sim. que chama Prosecco, espumante, cava? Sim, a uva em si. Por quê? No caso do Prosecco, ele é um espumante feito da uva Prosecco. Então o nome da uva é Prosecco. Entendi. Só que ele só pode ser feito na Itália. Ele tem essa legislação que ele só pode ser feito na Itália. Então ele é um espumante da uva Prosecco. Tá. Muitas pessoas caracterizaram como Prosecco uma categoria de vinho. E não é. Eu achava que Ele era. é um espumante Prosecco. Eu achava que era uma categoria que não fosse espumante. Eu achei que Uhum. fosse um outro tipo de bebida, na verdade. Sim, porque assim, começou a aparecer muito em televisão, aqui e ali, então as pessoas falam Prosecco, Prosecco, Prosecco. Não é o espumante Prosecco, na verdade é isso. É o Entendi. espumante da uva Prosecco. No caso do cava... Que é o que a eles- gente vai experimentar que é o agora, que vocês vão né? provar agora, que é um cava. Ele é um cava porque ele é feito na Espanha. Então assim, todo espumante feito na Espanha, eles chamam de cava. E eles usam as uvas espanholas. No caso dessa, Macabeo, Xarel·lo e Parelhada. Macabeo, Xarel·lo e Parelhada. São uvas espanholas que fazem o cava. Então, toda cava é espumante espanhola. feito na Espanha. Na Espanha. Ah, É tá. isso. Na Espanha. Tá Essa bom. é a característica da cava. Isso. As uvas são espanholas e eles têm esse nome, essa nomenclatura porque é feito na Espanha. Esse espumante, que é o cava, na verdade, muita gente fala geralmente cava, cava, cava. Pode ser um espumante espanhol também, não tem uma regra para você falar. Ele é feito no mesmo método de champanhe, ou seja, a segunda fermentação dele é na garrafa. Então traz um pouquinho mais de fruta, um pouquinho mais de sabor, um pouquinho mais envolvente no paladar. Entendi. Então assim, a Espanha meio que faz estilo champanhe.
Entendi. Champanhe é feito só em Champagne na França. É isso que eu ia Esse é falar um também. cava, uma essa é a outra diferença. Você consegue dizer se tem um melhor que o outro ou são apenas características diferentes? Então, todo e qualquer vinho que você vai provar, cada um tem uma característica. Às vezes você pega dois vinhos, dois rótulos iguais, um vai ter uma característica um pouquinho diferente do outro. Mas vai do seu paladar, não tem essa de um melhor do que o outro. Tá. Vai o que você gosta mais. Só para também explicar para as meninas que estão assistindo agora, quando o Thiago fala vinho, gente, a gente está falando de espumante, porque é uma questão, ele está falando mais técnico, porque ele é um profissional, né? Mas assim, eu mesmo foi uma coisa que me confundiu no começo, porque vocês chamam tudo de vinho, na verdade, né? Então só para que fique tudo claro. Para deixar claro, né? Quando a gente fala vinho, a gente está falando do espumante, da cava, do champanhe, De tudo tudo isso. é vinho, né? O vinho, Linguagem técnica. ele é um vinho, só que ele tem um gás carbônico, então ele é feito, ele é um espumante. Entendi. Por isso que a gente fala vinho, mas Tá. Ô Thiago, em relação a esses três que a gente já degustou também, o Prosecco, o espumante e a cava, falando em valores, não precisa falar exatamente o valor, mas custos. Existe uma regra de um ser mais barato do que o outro normalmente ou isso vai variar dependendo do tipo de uva, enfim? Existe uma, digamos assim, uma classificação de mais em conta? Porque no meu entendimento, eu sempre pensei o Prosecco um pouco mais em conta, depois o espumante e depois a champanhe. E eu já pensei diferente. Contrário. Eu achava Você que era achava- espumante, Prosecco e depois a champanhe. E o mais caro, o champanhe. É. Existe essa classificação ou não? então, na verdade tem produtos que são um pouco mais em conta, outros mais caros, por quê? É o método de fabricação dele. Tem champanhe que fica 5, 6 anos na cave lá deitadinho. Então, cada dia que ele passa na vinícola é um valor agregado que ele ganha. Por isso que um champanhe, você vai achar um champanhe aí muito caro, vamos dizer assim, Tá. em relação ao espumante, em relação ao Prosecco, em relação ao Lambrusco. Depende de tudo disso. Qual a proposta do enólogo, a vinícola, o tempo que ele vai passar na vinícola, qual é o procedimento que ele é feito. Então, assim, todo vinho que ele é mais fácil de fazer, da colheita até o consumidor final, ele vai ser um preço mais em conta. Qual é o tempo que você acha adequado? Com quanto tempo antes do casamento a noiva tem que fechar as bebidas? Em média, uns 6, de 6 a 9 meses. Por quê? A bebida é pronta, é só ir lá comprar. Só que você faz uma compra. Daqui 1 mês, 2 meses, eu quero incluir isso, eu quero incluir aquilo. Então, já tem um tempo hábil, tanto para nós quanto para vocês. Para vocês na forma de pagamento, para nós, para separar, para comprar, para te servir, para a gente fazer um pedido legal. Porque às vezes a pessoa compra na última semana, só que ela quer incluir muita coisa. E às vezes não dá tempo da gente se programar para te entregar. Ou às vezes não dá tempo da própria noiva, do noivo, fazer o pagamento, algo do gênero. Então a gente pede uns 6, de 6 a 9 meses, porque aí você fica um pouco mais confortável. Quando tem esse tempo a gente consegue parcelar para os noivos. Quando fica muito em cima eu não consigo. Isso é bom, porque às vezes eu acabei deixando pro final e pra mim apertou, assim, porque no final a gente acha que já vai ter pagado quase tudo e não, vai aparecendo muita coisa. O próximo é um espumante também. O próximo é espumante nacional. Esse aqui vocês vão sentir um pouquinho mais ele no paladar. Ele vai ser um pouquinho mais encorpado. Ele vai até fugir um pouquinho dos primeiros que vocês provaram, que são mais sutis. Ele é tão aromático quanto os primeiros, mas ele vai ser um pouquinho mais encorpado no paladar. Vocês vão sentir um pouco mais ele no paladar. Você fala o que geralmente? Encorpado, mais seco? Um pouco mais seco, um pouco mais encorpado, um pouco Você mais... sente mais ele... mais ele no paladar. Você Tá. não vai sentir tanta fruta quanto os primeiros, tão Entendi. leveza. Vocês provaram aqui 4 espumantes bruts. Um pouquinho mais frutado, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais encorpado. Aí vai do seu paladar qual você escolher. Mas em si eu te ofereci brut. Tá. Por quê? Porque é o que mais sai. Numa festa de 5, 6, 7 horas você consegue tomar a noite inteira. Você não vai se sentir saciado, não vai se sentir empachado, não vai sentir Pesado, nada. né? Não sei se a palavra foi legal. Num casamento normal, né, onde se serve uma variedade grande de comidas, né, como você mesmo falou, às vezes uma comida apimentada, enfim, às vezes um pouco mais adocicada, para não errar, o brut vai com tudo, então é o que vocês indicam. Sim. Mas vamos supor que a noiva optou por um casamento, sei lá, estilo bolo com champanhe, que vai ter basicamente o bolo, alguns doces, né? Se tiver alguma coisa salgada, é pouca coisa também e simples. Nesse caso, a noiva poderia optar por um moscatel, que é um espumante mais doce, ou ainda assim, nesses casos, vocês não aconselham? Não, nesse caso sim, porque como ela vai servir o bolo doce, vai ser um pouquinho mais... O tempo vai ser um pouco menor. O casamento é mais curto O casamento também. é mais curto, a Isso. pessoa não vai ficar 2, 3 horas comendo bolo.
Isso. Então assim, um moscatel fica legal, fica Entendi. perfeito. Por quê? É doce, você está tomando com um vinho doce, um espumante doce. Então você consegue harmonizar. E eu queria entrar agora no assunto do vinho tinto, porque eu já conversei um pouquinho com o Thiago antes, né? Claro, da gente começar aqui a fazer a degustação. E no meu casamento em si não vai ter o vinho tinto, porque o meu casamento é estilo finger food. E eu queria que o Thiago explicasse um pouquinho pra vocês sobre isso, né, Mila? Eu acho importante, sim. Porque a gente não tá degustando porque eu não vou ter, né? E ele explicou a importância do vinho tinto, o estilo do casamento. Eu queria que você falasse de novo sobre isso pra gente. Tá. O vinho tinto, a gente recomenda, na verdade, quando a pessoa vai ter um jantar ou um almoço. Vai ter uma carne, uma massa. Por quê? A pessoa que vai tomar o vinho tinto é aquela pessoa que ela quer sentar, apreciar a comida e apreciar o vinho. Dificilmente você vai ver uma pessoa dançando na pista com uma taça de tinto na mão. Existe alguma regra de tipos de bebidas diferentes que você pode colocar no casamento? Ou quem vai dizer isso mais ou menos são os noivos, o gosto dos noivos? Tipo, a lei quis colocar várias opções. Tá certo? Existem regrinhas nesse sentido, não? Não existe regras. Tem noivos que colocam só espumante. Tem noivos que colocam todas as bebidas que a gente oferece. Espumante, uísque, vodka. Tem gente que só coloca espumante e vinho. Vai mais da preferência do casal. O que eles escolherem, tá bem escolhido. Não tem uma regra para você seguir. Acho que vai estar bem servido de bebida. Tá ótimo, então. tá perfeito. Depois eu te digo. E aí, aproveitando, Thiago, essa questão em relação à quantidade, né? Quando tem muita noiva que tem essa dúvida, se eu vou servir somente espumante, é uma quantidade diferente daquela que eu preciso comprar caso eu vá servir outros tipos de bebidas? Existem essas diferenças de quantidade ou a regra é única? Não, a regra é única. Se você for servir somente espumante, vou dar um exemplo, 300 pessoas, eu te ofereço 150 garrafas. Ah, mas eu vou ter vinho tinto também. Então, mais 36 garrafas de tinto. Ah, eu vou ter uísque, mais 36 de uísque. Ah, eu vou ter vodka, mais 24 de vodka. E não diminui a primeira. Não vou diminuir a primeira. Então é assim. Isso tudo de modo geral. Uma garrafa para cada 2 convidados. De espumante. espumante. Uma garrafa de Champanhe. espumante para cada 2 convidados. Tá. E o que você for colocar de bebidas a mais, o cálculo separado. A de espumante você não diminui. Não diminui. De nenhuma eu vou diminuir. Porque se você diminuir o espumante, pode ser que na hora do seu casamento a pessoa que você pôs, eu pus mais uísque porque as pessoas bebem uísque. Legal. Espumante eu vou pôr menos, porque as pessoas não bebem. Imagina se no meio do seu casamento acaba o espumante, porque você pôs menos. Então a gente já faz essa conta, porque com uma margem de sobra. A Lisboa, ela faz 50% de consignação. Então assim, você não isso é precisa ótimo. comprar 100%. Eu te ofereço 150 garrafas, você vai me comprar metade. Então assim, a gente te dá uma margem de segurança para não faltar, se caso voltar, você não precisa pagar. Ótimo. E, Thiago, se acabar, o que acontece? Se acabar, a gente tem o serviço de SOS. Esse serviço de SOS a gente faz São Paulo, Tá. litoral, interior. Fica inviável porque 1 hora, 2 horas para a pessoa Até chegar lá, chegar então lá, você perde não vale a 3 horas do pena. seu evento. Sim. Quando é aqui, São Paulo, geralmente meia hora, 40 minutos, o motorista já está com as bebidas lá. Então assim, de tudo que você me fechou comigo, eu vou separar 20% em média de SOS. Tá acabando as bebidas, a assessoria vai acabar, ligou, o motorista passa na nossa loja e já leva as bebidas lá. Muito bom Então, assim, também, tô muito gente. feliz com isso. Não, de verdade, é muito bacana. Isso é muito bom Porque não assim, deixou você na mão. apesar de você fazer toda uma previsão, existir uma regra, uma média geral de quanto que se consome, cada festa é uma festa. E, bom, então só retomando as quantidades. O espumante, champanhe, cava, enfim, é 1 a cada 2 convidados. Isso. A cerveja é uma long neck por pessoa. Pra pessoa. Ah, é? Pra festa inteira? Uma long neck por pessoa? É. Ah, é? Sim, porque tem muita gente que não bebe, tem gente que fica só no espumante. Então não bebe. Ah, tá, porque então... Tá, desculpa, eu que fiz confusão. Na verdade, você tem que levar em consideração o total de convidados, não aqueles que você sabe que bebe Não, cerveja. eu vou levar o total Isso é de muito convidados. bacana falar também, porque tem muita noiva que pega aquela lista e tenta ir adivinhando dentro da lista geral quem bebe o quê, pra daí fazer o isso. cálculo. Isso é muito complicado. Não porque funciona, gente. Não funciona, porque aquele tio que geralmente bebe uísque, no dia do seu casamento vai que ele diga assim, não, hoje eu não vou beber uísque, hoje eu quero uma Próxima coisa vez. diferente, vou tomar espumante. Né? E assim pode acontecer
acontecer com várias pessoas. Então você, para todos esses cálculos que a gente está falando, sempre a base do cálculo vai ser a quantidade total dos convidados. Então, no casamento para 300 convidados, seriam 300 long necks, caso você opte por cerveja. Tá. Então, gente, foi um episódio muito delicioso, mas muito difícil do ponto de vista que foram muitas dicas, né? E coisas meio técnicas que às vezes a gente, no dia a dia, a gente não sabe. Então, assim, fazendo um resumão do episódio de hoje, a gente seria, Thiago, 3 tipos de espumante, que é o Brut, ou o seco, né? Sim. Que é o espumante mais seco, o demi-sec, demi-sec e o moscatel. Sim, né? O mais seco, o que tá ali no meio, e o moscatel, que é o mais doce, sim, certo? E para um casamento normal, dentro, assim, do que a gente geralmente vai, Brut para todas as ocasiões, é o que vai servir melhor. Brut para todas as ocasiões. Alguns optam pelo demi-sec porque não gosta de uma coisa muito seca, gosta um pouquinho mais adocicado. Mas geralmente vai mais pro Brut. E como a gente provou hoje, a gente provou que realmente o Brut não é tão seco assim. Não, Ele tem Bruts muito suaves. Verdade. E o moscatel só em casos bem específicos, né? Que no caso do bolo com chupim, como a gente falou. Enfim, casos bem específicos. Se a gente for servir... Bom, o espumante, vocês sabem que é a bebida mais servida em casamentos, né? Quando a gente fala em casamento, vem logo espumante. Mas algumas noivas optam, como a Ale, em servir outras bebidas, né? E o cálculo é mais ou menos uma garrafa de espumante a cada 2 convidados. Sim. Vinho tinto e uísque, 12 garrafas a cada 100 convidados. Sim, perfeito. Olha. E cerveja, uma long neck a cada um convidado. É isso? Isso. Então, acho que foi. E, gente, eu queria ressaltar a importância da degustação. Muitas noivas deixam de fazer esse momento, sei lá, pegam indicação com a amiga ou com a prima que colocou a espumante tal no casamento e vai lá e já contrata aquela sem experimentar. Mas é tão bacana, eu acho que faz parte do processo, né? É gostoso ter esse momento. Como a gente viu, que hoje são várias opções, né? E aqui com ele a gente consegue sentir bem a diferença verdade. de um pro outro. É diferente de quando você tá numa festa ou pega indicação com alguém que você pode achar que é bom. Mas é legal colocar uma coisa que você realmente prefere, depois eu acho de provar. Que mostra o cuidado também da noiva, dos noivos, enfim, né? Em ir lá escolher, escolhi esse espumante porque é o que eu mais gostei, o que eu acho que os meus convidados vão mais gostar. Bom, é isso, gente. Eu acho que o episódio de hoje foi bem informativo. Espero que vocês aproveitem, né, todas as dicas que foram dadas. Não deixem de fazer degustação, né, não deixem de participar de todas as etapas. Esse é só mais um episódio. Ainda tem muita coisa por vir. O casamento tá na reta final. Eu só fiquei mais ansiosa agora pra festa chegar, gente, pra poder ficar bebendo a noite toda esse ano. Foi ótimo isso. Então, até o próximo episódio com novas dúvidas, novos fornecedores. É isso daí. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. Hoje a gente está aqui na Casa Lisboa, uma famosa empresa. Momento de desabafo aqui no programa de hoje. O vinho tinto, inclusive, é muito perigoso para quem tá na pista. Tipo, não é a bebida certa para você que tá dançando. Não. Eu já derrubei vinho tinto no vestido branco da noiva. Essa degustação foi boa, eu fiquei muito na dúvida entre o primeiro, que é o Prosecco, mais refrescante, que eu achei mais frutado. E eu gosto muito do frutado. E o Ana, que é a cava, feita na Espanha. Mas eu me apaixonei pelo Ana, gente. Dele ser delicioso, tem essa embalagem muito noiva. Gente, mulher, né? Noiva! Se o noivo tivesse aqui, ele não estaria nem aí pra embalagem. Mas ok, tudo bem. Eu achei ele uma delícia. Então mas é muito bom. Né?